Pode tomar assento. Claro que quando falamos pensamento, aqui estamos falando daquilo que Paulo está dizendo, de coisas boas. O propósito de ler o verso de número 7 me chamou a atenção e bastante sugestivo, porque Paulo, na verdade, inicia no verso de número 7 falando dessa ideia da razão. Aqui, quando você vai ver no original, você vai observar que a ideia aqui, que o propósito no sentido de mente, está muito atrelado ao coração, que é o centro das emoções. O que nós estamos entendendo com isso? Paulo, ele quer trabalhar pensamentos frutíferos. Paulo quer trabalhar nos irmãos, ou inspirado por Deus, a escrever para que os irmãos reflitam em pensar em boas coisas, em pensar em coisas boas, em pensar em algumas virtudes que a Bíblia enumera que nós, como cristãos, devemos possuir algumas delas. E é proposital e é bem atual esta palavra. Por quê? Porque nunca foi tão necessário de falarmos ou de trabalharmos nos nossos pensamentos. Nunca se foi tão necessário, aonde estamos vivendo hoje, as doenças psicossomáticas, as pessoas atingidas na sua mente, as pessoas tendo a sua mente penetrada pelo dardo inflamado do maligno, em pessoas incutir pensamentos nocivos à fé, incutir dentro da sua mente pensamentos de destruição, pensamentos que não te elevam no campo espiritual. E nós entendemos que, para tal propósito, encontramos guarida aqui nesse texto, escrito por Paulo, porque Paulo, ele quer trazer aos irmãos, ou dar um direcionamento da parte de Deus, de algumas coisas notáveis, que ele julga importante, que os cristãos, que nós, a Igreja de Cristo, devemos pensar, ou devemos fazer desses pensamentos o nosso estilo de vida. O propósito aqui não é só pensar, não é só ficar no campo dos pensamentos. Não. A ideia aqui é que quando eu trago, ou quando eu irrigo a minha mente, ou quando eu cultivo esses pensamentos na minha mente, ao incutir isso em mim, esses pensamentos passam a fazer parte de uma rotina de vida, ou do meu estilo de vida, como nós estabelecemos como temática. O meu modo comportamental, ele vai estar muito inserido naquilo que está muito na minha mente. Foi o que alguns versículos que nós abordamos na nossa introdução. Jesus disse assim nos evangelhos. Os evangelhos diz a respeito do que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. O coração ali é a fonte das emoções. É o que diz também o escritor, diz que nós devemos guardar, escritor de Provérbios 4:23, tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A ideia de ter coisas armazenadas boas, agradáveis, sugestivas, no quesito bíblico. Então nós iniciamos falando sobre isso. E o propósito de nós lermos o verso 7, ele muito bem enumera isso aqui. Por quê? Porque ele estabelece um muro que vai guardar estes valores que nós falamos e que vamos continuar falando. Esse muro da parte de Deus, e ele não é redundância falar da parte de Deus, porque ele diz assim, que esse muro tem um nome. Ele diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai guardar os seus corações e a mente. Ou seja, quando temos paz com Deus, quando estamos em paz com Deus,
quando a paz de Deus habita dentro de nós, essa paz é um muro de proteção, é uma barreira, é algo que limita a ação do inimigo na nossa mente. Hoje é muito normal você ver pessoas afetadas na mente. É muito normal você ver pessoas enfermas na mente. Pessoas que não cultivam e não têm pensamentos que agregam, pensamentos que elevam, pensamentos que sobem os degraus da fé. As pessoas às vezes se alimentam de pensamentos ruins. E este muro de proteção, que é a paz de Deus, Paulo está dizendo aqui, ele vai guardar o nosso coração. O meu coração só pode ser guardado por essa paz de Deus que excede todo entendimento. A minha mente só pode ser guardada por essa paz de Deus que excede todo entendimento. Quando escrevi a minha introdução, eu me lembrei assim. Quando nós falávamos para a pessoa que fica pensando besteira, o que é que você tem na cabeça? Parece que tem minhoca. Quem já escutou isso? Ô menino, você tem minhoca na cabeça. Quem já falou isso? Não é normal? Não é assim? Então, a ideia da minhoca é uma ideia de coisas sem importância, sem relevância. Tem minhoca na cabeça. O menino está com minhoca na cabeça. Para não falar que está pensando coisa ruim. É assim ou não é? Então, crente não pode ter minhoca na cabeça. Crente tem que ter um muro de proteção que se chama a paz de Deus, que vai guardar o seu coração e que vai guardar a sua mente. Amém, meus irmãos? E essa paz de Deus é como um muro, como uma barreira. E pensando nisso, foi que Paulo disse. Paulo escreveu algumas coisas aqui que nós já abordamos na primeira quinta. Falamos de tudo que é verdadeiro, citamos o verbo grego, no sentido da palavra no grego, que significa o verdadeiro, aquilo que se opõe ao falso, aquilo que se opõe à mentira, aquilo que se opõe àquilo que é irreal. Abordamos sobre isso. Estou só pincelando, tá? Falamos também do segundo tópico aqui, no verso de número 8. Aquilo que é honesto. Na minha tradução tem escrito respeitável. Até trouxe para os irmãos algumas traduções diferentes, né? Citamos algumas traduções diferentes. E na maioria está a palavra honesto. Falamos das 3 palavras gregas denominadas para essa palavra honesto. O grego kalos, que é a ideia de excelente. O grego senos, que é a ideia de venerável, honrável ou digno de respeito. E falamos de uma outra palavra grega, que a minha língua nem sabe falar ela, que é algo decente. Então a ideia aqui do honesto é algo excelente, é algo venerável, é algo honrável, digno de respeito e algo decente e decoroso. Essa é a palavra honesta que abordamos na primeira quinta. Falamos também sobre o terceiro, que é justo. A ideia de justo, o verbo aqui de justo, do grego, significa que tem práticas corretas, ou anda em retidão, que não pega atalho, que não age de forma que prejudique o próximo. E foi proposital eu colocar aqui próximo, por quê? Porque a nossa conduta de justiça não se aplica só na igreja, meu irmão. Eu não devo ser só justo com os meus irmãos. Eu tenho que ser justo com todas as pessoas que estão à minha volta. Amém, meus irmãos? É claro que você vai encontrar na Bíblia um versículo que manda você, claro, fazer, talvez colocar em destaque alguém da mesma fé que você. A Bíblia diz assim: primeiramente ou principalmente os domésticos da fé. Talvez o seu trato com os domésticos da fé é diferente. Além de ser próximo, além de ser o seu próximo, ele é alguém que comunga da mesma fé que você. Tudo bem, mas a ideia de justiça não é somente praticar justiça só para as pessoas da mesma fé. Eu tenho que praticar justiça com todas as pessoas.
farisaicas, naquelas pegadinhas para colocar Jesus em aperto. Senhor, quem é o meu próximo? Jesus tem que contar aquela historinha do viajante que está descendo do caminho de Jerusalém para Jericó. Vocês conhecem, eu vou me ater lá na parábola do bom samaritano. Então, essa é a ideia de justiça. É alguém que não busca atalhos, é alguém que não busca prática iníquas. E propositalmente eu coloquei a palavra iníquas porque é algo injusto, é algo contrário. Se for para mim, fala que não dá para me atender agora. Aleluia. Injusta, iníqua, é algo que é injusto, é contrário à justiça. Falamos de tudo isso na primeira quinta. Hoje nós falaremos, meus irmãos, em primeira monta, falaremos de tudo que é amável. Está aí no verso número 8. Tudo que é amável, ou puro, amável, tudo que é de boa fama. Então hoje nós vamos trabalhar a ideia de tudo que é puro, de tudo que é amável e de tudo que é de boa fama. E eu nem vou entrar nesse outro que eu descobri aqui ao ler de forma mais minuciosa o versículo, que Paulo não resume, restringe e fecha aqui a ideia e o propósito de Deus, se resume nessas 6. Paulo abre aqui um grande precedente, dizendo: se há alguma virtude, se algum louvor existe, ou seja, se tiver outras qualidades que te coloque como destaque, que faz com que você tenha pensamentos bons, se existe algum louvor em algo que você está pensando, se Deus vai ser glorificado em um comportamento seu, então é uma vastidão de coisas, de atributos que nós podemos pensar e ocupar a nossa mente. O propósito aqui é de ocupar as nossas mentes com coisa boa, é cultivar na nossa mente coisa boa. E cultivar na nossa mente coisa boa, relatamos aqui Paulo dizendo tudo que é puro. Repita comigo: tudo que é puro. A ideia aqui de puro nos traz o vislumbre ou o entendimento de algo que é limpo, de algo, a ideia que nos faz pensar de algo, de alguma coisa atrelada à limpeza. Eu tenho certeza, estou falando aqui para mulheres que sabem o que eu estou falando a respeito de limpeza. Algo que está sujo, passa pelo processo e de repente se torna limpo. A ideia de Paulo aqui a respeito de pureza, Paulo ele faz alusão e talvez traz o entendimento no original da palavra daquilo que o povo oferecia ao Senhor. É nítido, conhecido por todos nós, que quando nós olhamos lá a ideia dos sacrifícios que as pessoas levavam até o Senhor, até Deus, havia exigências do Senhor, havia exigências de Deus. A ideia de o animal não podia, o tipo do sacrifício, não podia ser um sacrifício sujo, não podia ser um sacrifício contaminado, não podia ser um sacrifício relativamente à ideia, passando por limpeza, não contaminado, poluído, qualquer tipo de sacrifício. E é com essa ideia aqui que Paulo está trazendo aos irmãos e para nós, que nós devemos cultivar na nossa mente, no nosso coração, coisas puras, coisas que se opõem ou que vai na contramão daquilo que está contaminado, daquilo que está poluído, daquilo que está sujo. Deus, em toda a história, ele vai fazendo alusões a respeito de limpeza. Quem não se lembra, sacerdote não entrava na presença do Senhor sem antes passar por um ritual de limpeza. É proposital. No dia lá da celebração da Páscoa, Jesus vai
lá na última ceia, está descrito isso em João capítulo 13, quando ele vai pé por pé dos discípulos, lavando. E era comum na casa judaica, quando alguém chegava na rua, já falei isso aqui em outras edições, já ouvimos inúmeras vezes aqui, 3 coisas que acontecia: lavagem de pés, era comum, ósculo do santo e ungir a cabeça, né? Era comum, por quê? Porque era a ideia de algo que é puro. Quando Paulo fala que nós devemos cultivar ou procurar ter na nossa mente pensamentos puros, ele vai na contramão de uma vida sem limpeza, de um sacrifício sem estar preparado, ou de um sacrifício contaminado, ou de qualquer tipo de sacrifício. Pergunta que vos faço: será que Deus recebe qualquer tipo de sacrifício? O que vocês acham? Quando Paulo fala a respeito desse sacrifício, agora no período da graça, que ele difere, que ele se distingue do sacrifício ou dos sacrifícios que eram feitos na lei, quando Paulo apresenta lá no livro de Romanos capítulo 12, como deve ser esse sacrifício, o nosso corpo, que é o nosso culto racional, e ele fala que esse corpo, esse sacrifício, vamos para a Bíblia, abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, senão eu fico muito nas minhas palavras, e talvez eu não consigo vislumbrar ou passar para os irmãos aquilo que a palavra, por si só, ela já nos explica, né? Olha o verso de número 1, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. A primeira palavra é vivo. Segundo, santo e agradável a Deus. E sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também dá-nos um vislumbre que o sacrifício tem que ser um sacrifício puro, um sacrifício que não tinha contaminação, um sacrifício que não podia ser poluído. Essa é a ideia. Paulo está dizendo assim: irmãos, pense em coisas boas. E quem pensa em coisas boas não tem tempo para ter pensamentos poluídos. Posso ouvir um amém? Amém. Quem pensa em coisas boas não tem tempo para ficar com um pensamento contaminado, pensamento estragado, pensamento deteriorado, pensamento, como disse Jesus explicando para as pessoas, que às vezes se preocupa com coisas fora da hora. Jesus disse assim: viva cada dia o seu mal, pense nos problemas de hoje, problema de amanhã deixa para amanhã. E existem pessoas que às vezes essa ideia do seu pensamento, não ter essa ideia do puro, de não contaminado, ele só fica com minhoca na cabeça, só pensa coisa ruim. E nessa ideia de coisa ruim, Paulo está na contramão disso. Tenham na mente de vocês um pensamento puro, um pensamento que não está contaminado, um pensamento que não está poluído, um pensamento que não é um pensamento que foi de repente como uma onda sendo levada pelos encantos desta vida, pelos encantos desta terra. Que o pensamento de vocês seja um pensamento puro. E quando Paulo fala de pensamento puro, também isso deve se assemelhar à nossa vida. Porque o propósito não é só ficar no campo do pensamento. O propósito é pensar e fazer com que esse pensamento se torne um estilo de vida, uma maneira comportamental, uma maneira como me apresento. Não é o que nós entendemos aqui? Há uma linha tênue muito próxima uma da outra na ideia de pensamento e coração. A ideia aqui é ter a centralidade das emoções nessa ideia de mente aqui. Então, se eu tenho pensamentos de coisas boas, se eu estou pensando, se eu tenho um pensamento puro, automaticamente isso vai
fazer da minha vida também tenha uma vida pura, uma vida de uma pessoa transformada, uma vida de alguém que as suas obras glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Amém, meus irmãos? Essa é a ideia, queridos. Em detrimento a muitas coisas que vemos nos dias de hoje. Algumas pessoas nos dias de hoje, talvez, que interpretam enganosamente a ideia da graça, que defende uma liberdade extremada por demais desta graça, que essa graça que não compromete, já falei em outras edições aqui de ensino, nós, como cristãos, como servos de Deus, nós não só pensamento deve ser puro, mas a nossa vida temos que nos esforçar para nos purificar. É bíblico. Quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, quem é puro, purifique-se mais. Amém, meus irmãos? Essa é a ideia. E eu não sei você, nós saímos da nossa casa na noite de hoje para nos atentarmos para a palavra, porque nós acreditamos que a palavra, através do Espírito Santo, ela tem o poder de nos purificar. Amém? Quem acredita que a palavra de Deus nos purifica? Quem acredita que a palavra de Deus nos limpa? Jesus disse quando lavava os pés dos discípulos, quando chega em Pedro, Senhor, lava-me todo. Vós já estáis limpos pela palavra. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como limpará o jovem o seu caminho? Como não terá o seu caminho contaminado o jovem? Observando a tua palavra. Amém, meus irmãos? A palavra limpa. Eu acredito nisso, você acredita? Amém. Não é o que Jesus disse através de João capítulo 1, verso número 7? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu amado Filho nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus purifica. O sangue de Jesus purifica. Glória a Deus por isso. Por gentileza, abra sua Bíblia, rapidinho. Efésios capítulo 5, verso de número 1. São 5 versículos aí que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Efésios capítulo 5, verso 1 ao 5. Eu intitulei esses versículos aí como recompensa dos imorais, ou recompensa dos impuros. Estamos falando de pureza, nada melhor do que entendermos o outro lado, o antônimo, o contrário. Por favor, Efésios capítulo 5, verso de número 1 ao 5. Cada um dos irmãos, para não dormir aí no banco, leia um versículo aí no nome de Jesus, enquanto você desperta aí no cochilo. Aleluia! Vamos lá? Ser, pois, imitador de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, e oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. Aí ele aborda agora, ele chama a atenção dos irmãos em Éfeso para serem imitadores de Deus como filhos amados. Aí o verso de número 3, ele vai trabalhar essa ideia do pensamento de coisas limpas ou de coisa pura, ou de coisa que não é contaminada. Aí o verso 3, quem está aí no texto, por gentileza? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Amém? A minha tradução está dizendo assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Quem é imitador de Deus não tem essa prática, tem a ideia do pensamento puro. Queridos, isso é muito importante e muito atual para falarmos hoje sobre isso. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, antigamente nós,
a igreja, na verdade, tinha certas ressalvas quanto à televisão. Hoje, nós temos na palma da nossa mão coisas muito piores do que a televisão. Porque a televisão, com todas as coisas ruins que passam, tem um nível de censura. Não é qualquer coisa, em qualquer horário, que você vai encontrar na televisão. Principalmente na América. É assim ou não é? Mas quando você pega o seu celular, aleluia, é em qualquer horário. E eu dizia isso aqui. Observe a tática de forma psicológica da ideia das tentações, da ideia de tanta coisa de imoralidade, principalmente, irmãos, nos dias de hoje. Se naquele dia Paulo já tem essa preocupação, quem dirá nos dias de hoje? Eu pensava alguns dias atrás, irmã Mirtes, sobre os dias em que vivemos. Eu acho, particularmente, mesmo Gilberto, que os dias em que vivemos são dias piores do que Sodoma e Gomorra. Sim, é pior, verdade. Hein, Ué? Será que hein, pastor Roberto, será que eu estou muito negativista? Hein, primo Gilberto? Será que eu estou muito, faltou a palavra aqui, será que eu estou muito cético com essa modernidade que nós estamos vivendo hoje? Ou na verdade é uma realidade? Uma chupeta para fazer sucesso tem que ter uma mulher pelada lá. Ou tem que ter uma mãe mostrando. Eu estou aqui falando ensinamento, né? O menino está dormindo ali, deixa ele dormir. Né? Na verdade, coisa por quê? Porque na verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo cheio de coisas imorais, cheio de coisas que desperta, de repente, a nossa sexualidade. E essa sexualidade, querido, sexualidade não é pecado. Deus nos fez seres assexuados, nos deu desejos, vontades, anseios, a seu tempo, controlado, né? Mas nós estamos vivendo em um período de uma sociedade que os padrões morais, e principalmente nessa esfera ou no campo sexual, estão na contramão do que a palavra de Deus nos direciona. Quantas pessoas, meus amados, às vezes estão dentro da casa do Senhor, estão adorando o Senhor, mas ao invés de cultivar pensamentos puros, misericórdia, se de repente assim, daqueles balãozinhos assim, que sai da cabeça, se todo mundo da igreja não tivesse do lado, começasse a ler o que estava passando na cabeça dele. Eu não sei, irmãos, às vezes nós estamos aqui na frente de uma plateia, grupo de 100 pessoas, e de repente você está pregando a palavra, e de repente você corre o olho assim para alguém, parece que aquela pessoa está longe. E às vezes, irmão Francisco, Deus dá a graça de você até distinguir aonde que está pensando. Misericórdia. Porque a palavra tem esse poder. Não é o que diz os Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É apta, lá no finalzinho, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes a gente acha assim, puxa vida, a palavra está vindo dura. Porque Deus está discernindo o pensamento das pessoas na igreja. A palavra do Senhor tem esse poder. Então a ideia aqui é de ir na contramão, de ter um pensamento purificado. Verso de número 4, vamos lá? Verso de número 4, Efésios 5. Nem sofretas, nem bagoses, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Eu trabalho esse versículo aqui da seguinte forma. Ele diz aqui na minha tradução: não usem língua grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. O que eu já disse aqui para os irmãos, ambiente de igreja, nós temos que ter um senso. Nem tudo o que pensamos devemos falar. E nem tudo que é normal de eu falar lá fora pode ser normal de eu falar aqui dentro. E temos que tomar muito cuidado com a ideia, principalmente daquelas pessoas que de repente Deus salva ou tem a responsabilidade, de repente, de falar
na igreja e não deixar aquelas velhas práticas de gíria. E aí, mano? E aí, bro? E aí, bicho? E aí, cara? Hã? E o neguinho, mano, e aí? O pessoal não corre, então. E aí, Roberto? Hã? Aí a pessoa tem o nome Marco Melo, mas qual que é o seu vulgo? O vulgo é o apelido, né? Não é assim? É isso? O vulgo é o apelido. Qual que era o seu vulgo lá, mano? Você lembra? Deixa eu falar. Não é verdade, irmão? Então, existem coisas que quando nós aplicamos o nosso pensamento, quando nós cultivamos coisa boa no nosso pensamento, está aí porque que nós incentivamos, quando você lê, quando você vai lá, vai ler um livro, vai ler um livro da Bíblia, vai ler um livro espiritual, alguma coisa assim voltada às escrituras, ou até mesmo um livro que vai acrescentar no sentido cultural você, porque quando você lê, o seu vernáculo, as suas palavras vai melhorar. Agora, quando você fica muito no campo da preguiça, da letargia, da inércia, aquelas velhas práticas vai continuar, vai ser coisa que você vai lembrar. Né? Então, cultive coisas boas. E Paulo está dizendo assim, não use linguagem grosseira, tome cuidado com gíria, em outras palavras, coisas tolas indecentes, coisa que é normal lá fora, tome cuidado. Aí ele diz assim, pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Verso número 5 para encerrar aqui. Porque bem sabeis disso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo Deus. Amém, queridos? O que ele está dizendo? Então, queridos, pense em coisas boas. Porque quem fica armazenando pensamentos dessas coisas na mente, isso vai nos impedir de receber a herança do reino de Deus. Pastor, mas o que eu posso fazer se de repente passa na minha mente? Comece a orar. Comece a pensar no que diz Paulo aos Colossenses. Pense nas coisas que são de cima. Pastor, mas eu estou vivendo lá todo dia, tal. Eu sei, é uma luta, é uma briga. Mas cultive na sua mente pensamentos bons. E pensamentos bons, e pensar em coisa boa, Paulo fala em Filipenses, é pensamento puro. Tudo que é puro, tudo que está na esfera da limpeza, de algo limpo, de algo não contaminado. Então, verso de número 8, a primeira palavra aqui, que falamos hoje, é puro. Mas aí na continuidade, ele diz que não é só impuro que eu devo pensar, ou devo cultivar no meu pensamento. Ele deve ser também tudo que é amável. Repita comigo, amável. 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 Qual que é a ideia que nós temos de algo amável? Se alguém perguntasse para você, o que é amável para você? Quem pode me dar aí alguns adjetivos, alguns sinônimos, algumas coisas semelhantes a alguém que é amável, ou algo que você entende como amável? Quem pode me dar aí alguns exemplos? Agradável. O que mais? Hã? Delicado. O que mais? Hã? Carinhoso. Vamos parar por aí, senão daqui a pouco não. Observe. A ideia aqui de tudo que é amável é tudo que se pode amar. E esse tudo que se pode amar eu explico da seguinte forma. Nem tudo que está à nossa volta nós devemos amar. A ideia de tudo que se deve amar para o entendimento de sermos e continuarmos e não deixarmos de ser amados por aquele que um dia nos amou. Vocês sabem que Deus nos amou. João 3,16, Deus nos amou de tal maneira. Então, tudo que é amável é tudo aquilo que eu posso amar sem ter aquele amor inicial, esse laço que me aproximou de Deus por
ideia do amável aqui não está falando de uma qualidade de alguém. A ideia do amável aqui na palavra está dizendo de algo que eu possa amar e eu não quero o meu vínculo com o amor de Deus. Por exemplo, a Bíblia vai ter muitas coisas que eu usufruo nessa terra, mas eu não posso amar. Ou não? Verdade. O que vocês acham? Tem coisa na vida que é boa, mas eu não posso amar. Ou não? Não é nessa mesma linha que Jesus quis ensinar aos seus discípulos? Dinheiro é bom, não é? Quem gosta de dinheiro diz glória a Deus. Glória a Deus. Você trabalha de graça, não diz? Não trabalha de graça? Então você gosta do dinheiro? É? Não faz caridade, você trabalha, tem que ter o dinheiro. E a Bíblia diz assim que é digno o obreiro do seu salário. E a Bíblia vai mais adiante. E quem planta deve ser o primeiro a comer o fruto do seu trabalho, né? Fruto da sua recompensa. Então, se nós entendemos que o dinheiro é bom, e vocês concordam comigo, por quê? Quando eu tenho um bom dinheiro, eu vou para um bom restaurante. Quando eu tenho um bom dinheiro, eu tenho um bom plano de saúde. Quando eu tenho um bom dinheiro, eu moro bem, eu ando bem, né, pastor Roberto? Eu vou lá nas melhores lojas, eu como nas melhores comidas, né, Mara? Não é assim, não? A qualidade de vida Muda, o padrão muda. Só que eu posso amar o dinheiro? Não é o que Paulo explica lá, a primeira carta a Timóteo, capítulo número 5? Que esse dinheiro que é bom, que nós acabamos de falar que ele é bom, que facilita a minha vida, me ajuda em muitas áreas da minha vida, ele faz eu me transpassar, ele faz eu cair em ciladas. É verdade, irmão? Ou não é? Quantas pessoas, às vezes, por causa do dinheiro, ou por causa do coração do dinheiro, ou por amar o dinheiro, ou amar alguma coisa, aqui tem, às vezes, algumas coisas que nós temos que muito entender, essa ideia de amar, né? Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo isso, eu amo aquilo. E é perigoso essa coisa de amar. A ideia do amável é a ideia daquilo que eu posso amar, sem quebrar esse vínculo desse amor de Deus, ou seja, esse amor incondicional, é aquilo que o decálogo diz lá de Moisés: amas o Senhor teu Deus parcialmente acima de algumas coisas. É assim que o meu amor para Deus, que a Bíblia manda eu amar a Deus. Deus vem em primeiro ponto, Deus é importante, mas acima de Deus está uma coisa na minha vida. É assim que eu devo amar a Deus? Ou Deus deve cultivar o meu amor acima de tudo? Não é isso que a Bíblia nos ensina? E não somente lá no decálogo de Moisés, isso é sintetizado por Jesus ao estabelecer aos 10:2, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então, essa ideia que continua. Então, nem tudo aquilo que está à minha volta é digno de eu amar. Então, ele está dizendo assim: aprenda a amar as coisas certas. Deu para entender? Esse amável aqui no original não quer dizer aquela pessoa é amável, a qualidade da pessoa. Está dizendo das coisas que eu posso ou não amar. Amém? Eu posso amar a palavra, sim ou não? Eu posso amar a presença de Deus, sim ou não? Existem coisas que eu posso, mas existem coisas que eu não posso. Amém? Pensamento de coisas boas é pensar naquilo que é amável, naquilo que não me tira, naquilo que não me separa do vínculo do Senhor. A palavra amável aqui também se aplica de algo que não desqualifica as pessoas que estão à minha volta. Eu coloquei aqui, desqualifica os irmãos que estão à minha volta, que não faz discriminação ou acepção de ninguém. A ideia de amável aqui também, no sentido de amável, é a ideia de se esforçar para promover o amor fraternal. A ideia do amável aqui é o empreender esforço, é o que Paulo fala em Romanos: no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. É uma qualidade, irmãos, que nem pessoas, às vezes,
não que às vezes é propósito, é tempo de Deus para algumas coisas na vida, mas não deve estar no campo de si, deve ser uma busca, deve ser uma luta constante de eu buscar promover o amor fraternal, ou seja, querer construir, querer lutar para a unidade. Salmo 133, conhecidíssimo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É fácil viver em união, irmãos? É fácil? É fácil? Mas a ideia do amável aqui é uma qualidade daquele que está buscando, daquele que está se esforçando, daquele que entende muito bem. Olha o que Paulo, em um texto esclarecedor sobre o corpo de Cristo, falando aos irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Por gentileza, abra sua Bíblia. Vai te aclarar aí esse entendimento. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Quem achou? Antes seguindo a verdade e em caridade, cresçamos em tudo aquilo que é Tudo naquele que é cabeça, Cristo. 16. do qual todo o corpo, bem Ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, todo mundo tem a sua importância. A ideia aqui do corpo ajustado, todo mundo fazendo a sua parte, cooperando. Aí ele diz assim: cooperando em cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo aqui é edificação do corpo, no todo. Não é de si mesmo no sentido do ego, do egocentrismo, centrado em você. A ideia aqui é da edificação do corpo, do crescimento do corpo. E para que haja crescimento do corpo, toda parte do corpo deve estar ajustado e consolidado. E todas as juntas em plena funcionalidade. Essa é a ideia. E a ideia do amável aqui é alguém que está nessa busca. E é importante isso, irmãos, esse entendimento, porque corpo sozinho não é corpo. Já viram uma mão andar na rua sozinho? Nunca vi? Uma marcha no meio da rua, uma mãozinha assim, do nada surgir. A única mão que surgiu do nada na Bíblia é quando Belsazar teve que receber uma reprimenda de Deus e uma mão surgiu lá na história. Mas você não vai encontrar mais uma mão parando um ônibus sozinho sem corpo. Já viu? Já viu os pés sem cabeça andando na rua? Repreenda, porque se você vê não é coisa boa. É coisa do capiroto. Por quê? Não é normal. O pé não anda sozinho, a mão não anda sozinho, o olho não anda sozinho. Já viu alguém aí, um olho piscando para você sozinho na rua? A não ser aquele do olho que tem assim do triângulo lá na maçonaria, né? Misericórdia. Aquele olho grande lá no triângulo, né? Mas ao contrário disso, não é normal. Então a ideia aqui é de amável no sentido de corpo ajustado, lutando um pelo outro. E a ideia de Salomão, ao escrever Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 ao 12, é bom que sejam dois, se um cai, um levanta. É bom que sejam dois, nesse tempo de frio, um esquenta o outro. Olha que maravilha! Hã? É verdade, tem pessoas assim que falam assim: ah, mas ser casado tem um monte de problema. Mas você, irmão, nesse frio a gente não passa frio. Tem um cobertorzinho de orelha. Aleluia! Amém? A Bíblia diz que é bom que sejam dois. Fala aí de a companhia. E mais adiante no verso 12, ele diz assim: um cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. O que ele está dizendo? Ô irmão, pega uma corda, vira ela, vai tentar carregar algum peso. Se você fazer ela 3 vezes, vai ficar mais forte. Então, um corpo com 1, 2 ou mais pessoas
dizendo, além daquilo que é puro, a mente de vocês deve ser aplicado em algo que é amável. Amém? Glória a Deus. Terceira é agora a palavra de boa fama. O verso de número 8 também, além do puro, além do amável, e agora Paulo fala a respeito da boa fama. Isso aqui é a palavra boa fama, a palavra no original aqui, ela quer dizer boa reputação. O que é reputação? Quem arrisca? Caráter. Respeitável. Tá no campo do caráter. Também tem respeitável. Respeitável. Está no campo do caráter. Eu digo para as pessoas assim. Eu já falei aqui sobre caráter em outra edição de ensino, dizendo assim: é errado nós falarmos que a pessoa não tem caráter. Todos têm caráter. Pode ser bom caráter ou mau caráter, mas todos têm caráter. Porque caráter é o conjunto de atributos que a pessoa tem que a distinguem. Aí, a ideia da boa fama é a ideia do respeitável. É a ideia da reputação. Qual é a reputação dele? Ele tem reputação. Então, nós vamos observar aqui o sentido simples e objetivo. Cuidado com as palavras ou ações em relação às pessoas no seu convívio. A ideia aqui de boa fama. A ideia aqui de boa fama, ela se aplica na tradução nova tradução linguagem de hoje, ou Almeida Revista e Atualizada ARA, ou NVI, Nova Versão Internacional, NVI, está dizendo, troca a palavra boa fama, nas outras dessa tradução, por bom nome. Essa palavra bom nome tem um versículo muito interessante, né? Principalmente no campo aí dos velórios. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 7, verso 1. Se tiver um irmão que tem a tradução boa fama, leia. E se tiver um irmão que tem a tradução bom nome, no perfume tem lá, algumas traduções está escrito bom perfume e outra um bom unguento, né? E ele está dizendo que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas a ideia ali é no início da fala do pregador. É abordar a ideia da boa fama. É a ideia de abordar um bom nome. Da pessoa ter uma boa reputação. Da pessoa ter uma boa fama. Tem pessoas que têm má fama ou não? Não tem pessoas que têm má fama? Aconteceu uma briga em algum lugar. E tem aquela pessoa que tem a fama de briguenta. Quem estava lá? Fulano que estava lá. Ixi, vamos parar. Não é assim? Ou não é? É assim ou não é? Não é, Pastor Alberto? Tem aquela pessoa que tem a fama assim, não mexe comigo não, que eu sou... Meu braço direito não desceu as águas. Aleluia. Aí alguém vem trazer um relato lá do mensageiro. Quem que estava na roda? Estava fulano de tal. Ixi, vamos parar. Porque a pessoa tem fama de barraqueira. Ou não? Isso não é boa fama, tá? Isso não serve para uma boa reputação. Misericórdia. Tome cuidado. Quem achou Eclesiastes capítulo 7, verso 1? Rapidinho que eu vou explicar algo para vocês aqui interessante. O melhor é de boa fama do que o melhor emprego. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Amém. Aí fala de boa fama. Tem alguma tradução que está escrito bom nome? Por favor. O bom nome é melhor do que o unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Eu só estou abordando até a vírgula, né? Que é a ideia do bom nome de boa fama, que é o que Paulo está dizendo lá de boa fama, de alguém que tem uma boa reputação, de alguém que tem um caráter, de alguém que tem um bom caráter, né? Ou que nós falamos na linguagem cristã, alguém que dá testemunho. Aleluia. Ainda que está em desuso isso, né, pastor Dinero? Porque tem pessoas dessa nova geração que não sabem o que é isso. Mas quando a gente vai, o irmão está dando testemunho. Não é só vir na frente e contar alguma coisa. Dar testemunho
É de alguém olhar para você, a ideia, quando você está dando testemunho, de alguém se identificar em você, Jesus. E você dá testemunho de Jesus na sua vida. Aleluia. As suas ações dão testemunho de Jesus na sua vida. Aí de repente, eu já contei em outras edições aqui, né? Tá na rua, aí surge de repente o camarada vai bater em você, e de repente você rola na coisa, brinca, tá, e aí rasga todo. Pastor, o senhor tá aí, pastor, olha que glória! Testemunho. Eu já contei isso aqui para vocês. Um belo dia nós estávamos na C&A. Aí aquela fila, a Ana foi pagar um negócio da C&A. E de repente na fila da C&A, 2 horas. Aí quando sai, tem uns negócios lá e eu venho trazendo a sacola já daquele jeito. Aleluia. Glorificando a Deus pelas 2 horas lá dentro. Aí quando eu saio, aquele negocinho. Eu peguei a sacola na mão do jeito que eu estava e joguei lá dentro. Aquela paciência, foi lá, passa os dedos, pegou a sacola, foi lá, pegou mais meia hora de fita, tirou um negocinho que dava, voltou. Quando ela saiu lá fora, São Marcos, pô, como eu queria que passasse o irmão da igreja. Isso aí já faz muito tempo. Eu não faço assim. Como eu queria que passasse o irmão da igreja, eu falei assim, Pai do Senhor, pastor Marcos, e aí? Nós vamos ver. Uma vez. Não é assim? Eu não sei você, querido. O dia que você faz alguma coisa errada, vai ter alguém do seu lado. Vai ter um amigo que vai falar, você não é crente, rapaz? E aí? É verdade, irmão. Você pode estar na onde que for. Outro dia eu estou gostando do carro, encostei o carro no posto de gasolina. Aí de repente, pastor Marcos, estou aqui. Eu não conheci a pessoa. Ô irmão, desculpa. Quem é você? Pastor, eu sou filha da filha da irmã lá de São Paulo. O senhor me carregou no colo. Não sei. Irmão? Porque tem hora, irmão, que acontece algumas coisas no meio. A gente é ser humano, né, Robson? Tem hora que as pessoas parece que levanta, parece que o inimigo atiça ele para tirar você da cruz, né, meu amigo? Parece que o inimigo fala assim, ó, vai lá, hoje ele está daquele jeito, você vai lá, você vai te roubar a graça dele hoje. Né? Aí de repente, no meio da rua, do nada, surge. Se você não for bater 3, irmão. É verdade. Você sai da graça. Ou não? Ou só acontece isso comigo? Não é verdade, querido? Eu digo assim, aqui no ambiente da igreja, irmão, é o ambiente mais fácil de ser crente. Porque aqui mesmo que o Pedrão quer se manifestar, você olha para o lado do meu pastor, olha para o lado da irmã, e alguém vai te repreender e você se controla, carne, fica quieta aí. Agora lá fora, ninguém está te vendo. Por isso que Paulo está dizendo assim, gente, pensa em coisas boas, pense em ter boa fama. De alguém quando falar o seu nome, esse aí eu conheço, esse aí é cabra bom, esse aí é crente, esse aí é servo de Deus. Amém, queridos? Por isso que Paulo está dizendo assim, procure ocupar a mente de vocês, tenha boa fama, tenha bom nome, porque é melhor ter um bom nome. Olha que interessante, irmão, essa ideia da reputação. Observe, chama a atenção dos senhores que me ouvem, que ainda que os nossos valores, em detrimento ao mundo e à sociedade em que vivemos, possa talvez ser uma utopia à luz do mundo. Por quê? Porque quando eu olho a Bíblia, olha que interessante, olha que versículo interessante eu achei. Provérbios capítulo 22, verso 1. Quando você tem um bom nome, uma boa reputação, uma boa fama, ter um bom nome na linguagem bíblica, ou quem pensa em boa fama, é melhor do que ter dinheiro. Deixa eu inventar uma fala aqui. Deixa eu inventar aqui uma fala. É melhor você ser pobre com uma boa fama no céu. É isso que nós vamos acabar de ler agora.
separação que tem do salvo em Cristo e daquele que vai já no sofrimento, que não vai esperar o sofrimento, que alguém que morre sem Jesus não vai esperar o julgamento nem para o inferno. Quem morre sem Jesus já vai sofrer, já vai para lá o caldeirão, o garfo do tinhoso lá, vai receber o carinho do tinhoso. E aí, Roberto? Estava lá no hospital, lá não passou isso na cabeça, não? Estou aqui, Roberto, te esperando, vem. Misericórdia mesmo, Jesus. Misericórdia. E é interessante quando você trata a ideia do inferno, porque é um fogo que nunca se apaga. Olha o que Mateus está dizendo. Um bicho que nunca morre. Meu Deus, eu não quero um sofrimento desse, nem a pau. Tem alguém aqui que quer ir? Vamos orar, não sei onde ela quer. Manda ela lá. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que dois morrem. O rico vai para onde? O rico foi para o lugar do sofrimento. Foi para o Seol. Foi para o lugar de tormento. E o lugar era tão grande de tormento que interessante que ele, pai Abraão, molha a ponta dos seus dedos aí para nos refrescar aqui, porque o negócio está pegando fogo aqui. Outro dia eu estava vendo um desses cantores aí famosos dizer assim: que história é essa de ir para o céu, ficar lá de anjinho, lá, de cantar? Não, eu quero ir para o inferno mesmo. Ai, o que ele está pedindo? O que ele está pedindo, Jesus? Tem misericórdia. Olha o que a pessoa falou. Já pensou? Não, eu quero ficar no céu, ficar de anjinho, negócio de cantar, não, eu quero ir para onde o negócio está pegando mesmo. Eu não tenho misericórdia de mim, isso aí eu deixei para lá não. Não é assim? Porque a Bíblia diz assim, queridos. Só que o Lázaro, o que tinha suas feridas lambidas pelos cachorros, na parábola, ele vai lá para o seio de Abraão, no lugar de descanso, o seio. Então, olha o que é a importância da boa fama. Olha o que é importante a boa reputação. É melhor do que ter valores, queridos. Achem aí, acharam? Provérbios 22, 1. Quem achou? Mais digno de ser escolhido um bom nome do que muitas riquezas. A graça é melhor do que a riqueza do ouro. Amém? Não é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas? Vocês já ouviram falar de Eliseu da Bíblia? Quem já ouviu falar de Eliseu da Bíblia? É o moço do Elias. É o profeta da porção dobrada. Se você conseguir provar na Bíblia que Elias fez 7 milagres, você vai conseguir provar na Bíblia que Eliseu fez 14. Há quem diga que Elias fez 14. Você vai provar que Eliseu fez 28. Porque a ideia da porção dobrada não é proposital, não é isolada no texto. Quando você estuda minuciosamente o andar de Elias, você vai enxergar tudo em dobro. Até a questão da morte. Parece que quando Eliseu morre, havia só ressuscitado um. Mas cadê a porção dobrada? Mas o homem conseguiu, claro, com a graça de Deus, de ainda morto, quando alguém vai sepultar alguém, toca no rosto dele, vive. Posso ouvir um glória a Deus? Porque se cumpriu uma porção dobrada, é aquilo que ele pediu, que Deus, através da boca de Deus, falou que ele ia receber. Glória a Deus. Só que Eliseu é cheio da graça, sim ou não? Eliseu tem a porção dobrada, sim ou não? Mas é um homem pobre. Porque alguém que vai depender de uma mulher conversar com seu marido para fazer para ele um parto. Porque ela vê, esse homem de Deus aí, toda vez que passa aí, não tem um lugar para reclinar a cabeça, para ele descansar. Jesus, quando nós olhamos a gente dizer que Deus é o dono do ouro da prata, Deus é o dono do ouro da prata, sim ou não? Amém. Jesus, como filho de Deus, é o dono do ouro da prata, sim ou não? Sim. Mas Jesus, quando veio aqui, veio rico? Não. Qual que foi aonde Jesus nasce? Uma manjedoura. Há quem diga que essa manjedoura era uma caverna onde guardava os animais no frio, porque acredita-se que Jesus nasce no período de inverno. Então era onde, um tipo de um coxo, onde dava para os animais. O berço de Jesus foi um coxo onde colocava comida.
Jesus que, quando os seus discípulos, alguns deles acham que ministério era facilidade, riqueza, ganhar dinheiro, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aleluia. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres da casa de Herodes, Joana, que o diga, sustentava com oferta. O ministério de Jesus era sustentado. Até os fariseus ficavam de antenas ligadas com os discípulos de Jesus. Certa feita, estão passando no meio. Eu estava lendo aquele texto, quando eles estão passando no meio de um campo de trigo, e os discípulos pegam as espigas, campo de milho, e os discípulos pegam as espigas e começam a comer. Era um sábado. E as pessoas questionam. Eu fico imaginando, meu Jesus, andar com Jesus não era tarefa fácil. Já preguei aqui. Um dia Jesus chega num lugar, vão cobrar um imposto. Meu Deus, eu não trabalho, como é que eu vou pagar imposto? Mas as pessoas vão murmurar. E aí, como é que vai? Pedro, para eles não murmurar, faz o seguinte: pega a vara, vai lá no rio, pega o primeiro peixe, abre a cabeça do peixe, tem uma moeda, você paga o meu e o seu imposto. Glória a Deus. O que é melhor, irmão? Riqueza ou a graça de Deus na nossa vida? De você orar, de você pedir, de você clamar ao Senhor e Deus responder a sua oração. Como George Miller, se eu não me engano, que Deus o chamou para trabalhar com crianças carentes. Várias vezes ele relata, em um dos seus relatos, dos seus livros, ele dizendo assim: chegava na noite, no dia seguinte, ele olhava na despensa e não tinha nada. De repente ele vai para a oração de madrugada. E no meio da oração de madrugada, Deus se incomodar e chegar mantimento para mês, para 2 meses. Por quê? O que é melhor? Você ter riqueza assim que você usufruir de tomar, ou você ter o dono da riqueza que se tem a convicção que, se for a vontade dele, se você orar hoje, ele manda amanhã na sua mão? Aleluia. O que é melhor? Ou alguém se lembrar de você, alguém citar o seu nome? Não, vai lá, o irmão ora lá e Deus responde. O irmão ora lá e Deus abençoa. O que é melhor? O que vocês acham? Não é isso que Salomão está dizendo aqui em Provérbios? Que o escritor está dizendo em Provérbios? A boa reputação, o bom nome é melhor do que muitas riquezas. Glória. Aleluia. Queridos, como eu disse para os irmãos, eu não sou hipócrita. Vida financeira é muito bom, muito importante. Ela nos facilita muito. Mas a vida financeira não é o mais importante. O mais importante é a graça do Senhor sobre nós. Aleluia. É o Paulo que está dizendo lá em Coríntios, quando ele começa a relatar dos seus testemunhos pessoais, vividos no seu ministério. E ele diz que, certa feita, o mensageiro de Satanás o esbofeteava. Há quem diga que era mesmo alguém usado por Satanás que batia na sua face. Há quem diga que é uma metáfora dizendo de um problema que ele tinha. E ele vai orar ao Senhor. É o Paulo, não é eu. É o Paulo que um dia orou e abraçou o eu, tipo o eu não viveu. É o Paulo que os seus aventais curavam. É o Paulo. Mas, e aí? Deus diz assim: a minha graça te basta. Deus dizendo assim: eu não vou tirar o mensageiro de Satanás, eu não vou tirar o espinho na carne. Alguém quem diga que Paulo era enfermo. Eu não vou cometer uma sandice, como eu vi alguns dias atrás, de alguém falar para mim que o espinho na carne de Paulo, que Paulo era afeminado. Deu um debate bom, porque nós não almoçamos, nós ficamos debatendo sobre isso. Ele quis defender que o espinho da carne de Paulo, pastor Roberto, que Paulo era afeminado. Eu não sei onde ele tirou isso. Mas... Ei, Gilberto. Eu deve ter ouvido alguma. E a pessoa já não pedala. Misericórdia, deixa eu falar. É esse Paulo que está dizendo: Senhor, minha graça te basta. Então o que eu quero dizer? Quando o nosso pensamento tem coisas de boa fama, querido, se preocupe com a sua fama. Se preocupe com a sua reputação. Né? Como é importante a nossa reputação. Como é
quem somos nós, queridos. É muito importante isso. Ainda que nós não vivemos, não atrelamos por aquilo que os outros falam de nós, mas é bom nós termos uma boa fama. É ou não é? Já pensou, meu Márcio? Está lá na feira, aí chega uma amiga, você está naquela igreja lá daquele pastor ladrão? Você está lá naquele... Não é importante você ter uma boa fama? Não é importante? A igreja que você congrega, o lugar que você se reúne, o grupo que você faz parte, o círculo de irmãos que você tem entre vocês. Como é gostoso de você ouvir alguém, puxa vida lá na sua igreja, como é aquela irmã é uma benção. Não é gostoso você ouvir isso? Não é o que está escrito na Epístola de João? Filhinhos, eu fiquei muito contente de saber que vocês andam na verdade. Olha que maravilha! Que vocês têm uma boa fama, que vocês guardam a palavra, que vocês andam no caminho correto. Que coisa boa! Irmão, se preocupe. Agora, quando a sua boa fama não está condizendo, misericórdia, com aquilo que você fala, meu Deus, misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar. Que os nossos pensamentos possam ser pensamentos bons. E não somente serem pensamentos bons, mas fazer dessas duas coisas boas que nós pensamos o nosso estilo de vida. Amém, meus irmãos? A nossa vida comportamental. Por quê? Porque é melhor você ter boa reputação do que ter riqueza. Boa fama, bom nome, é melhor do que ter dinheiro. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.